E daí? Espero que você esteja bem aí na sua casa. Vamos continuar falando sobre filosofia da ciência, certo? Ou epistemologia. E para falar disso na semana 10, nós vamos falar em 2 vídeos, certo? Eu vou fazer um sobre o Thomas Kuhn e um sobre o Paul Feyerabend. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar nesse primeiro vídeo sobre o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn é um filósofo da ciência, mas também é físico, né? Que nasceu em 1922 e morreu em 1996. Que começou a fazer umas reflexões um pouco diferentes sobre a filosofia, sobre a ciência. Por quê? Você lembra que lá nas últimas aulas eu disse para você do surgimento da ciência lá com Galileu Galilei, que era uma nova área de conhecimento, que era baseada na experimentação, que deixou de lado a metafísica, que tinha um método. Lembra dessa nossa conversa? Pois é, se você prestou atenção nas aulas de sociologia, nas aulas de história, você sabe que essa ciência, ela trouxe para nós um desenvolvimento tecnológico grande e aquilo que nós conhecemos por uma vida boa, né? Você sabe, você tem hoje na sua casa um ar-condicionado, você tem a televisão, a energia elétrica, enfim. Isso tudo é devido ao desenvolvimento da ciência. Sabe o que aconteceu na história? À medida que a ciência vai se desenvolvendo, houve um olhar para a ciência e uma exaltação da ciência enquanto área de conhecimento, certo? Porque para pensar comigo um minutinho. Lembra que eu falei para você que antes da ciência, então tinha lá, primeiro, lá o senso comum, lembra que a gente veio ao longo das nossas aulas conversando? Então nós tínhamos o senso comum, né? Aquele conhecimento empírico, nós tínhamos a religião, nós tínhamos a filosofia. Velho, quanto tempo de filosofia, né? Do século 6 a.C. até lá o século 17, onde a filosofia explicava tudo, tentava dar conta daquilo que hoje é matemática, daquilo que era astronomia, né? Dentro da filosofia natural. Então, nós tínhamos a ciência agora, recém-nascida, vamos dizer assim, né? Na modernidade. E até aqui na contemporaneidade. Nós tínhamos a ciência recém-nascida, que gerou para nós um desenvolvimento grande, tecnologicamente falando. Quando a gente olha para as outras áreas do conhecimento, sabe o que a humanidade fez? Falou, o resto não é legal. Lembra do positivismo? Qual que é a área do conhecimento que é positiva, né? Nós temos alguns autores do Círculo de Viena que chegam a dizer assim que a filosofia não deve ser deixada de lado. E por que deve ser deixada de lado? Porque ela fica nessa metafísica, buscando a metafísica e não chega a lugar nenhum. A ciência não, a ciência é prática, a ciência ela traz respostas para nós, a ciência ela melhora a nossa vida. Então, para que ficar buscando as outras áreas de conhecimento? Vamos investir na ciência, porque a ciência é positiva, a ciência é boa, a ciência é top de linha. Isso gerou ao longo da história aquilo que nós chamamos de dogmatismo científico. Sabe o que é um dogma? Dogma é uma verdade que se revela e que não pode ser comprovada, mas que as pessoas dão a vida por ela, as pessoas confiam demais nela, certo? Então, nesse contexto aí moderno, gerou para a humanidade um dogmatismo científico, a exaltação da ciência. Lembra que eu disse para você que a ciência é uma das áreas de conhecimento? Hoje você está vendo aí quanto que é importante a arte para nós enquanto área de conhecimento, né? A experimentação que gera tecnologia é boa, mas nós somos seres humanos, nós não vivemos só de experimentação, nós não sobrevivemos só de regra, nós não sobrevivemos só de, né, ser colocado ali dentro de uma casinha e dizer assim, nós vamos seguir metodicamente isso como robôs que seguem sempre variáveis matemáticas e leis naturais, enfim. A ciência é só mais uma das áreas de conhecimento. E essa é a grande questão da contemporaneidade. Sabe por quê? Porque, historicamente falando,
você vê duas grandes guerras mundiais, né? Então a gente tem lá no Galileu o desenvolvimento da ciência, a gente tem toda esse voltar histórico olhando para a ciência e dizendo que ela é o conhecimento top de linha e tal, mas a gente tem lá, né, em 1900, a gente tem lá o desenrolar de guerras que, nossa, acho que eu não preciso falar isso para você, né? Quantos milhões de pessoas morreram na guerra? E essa guerra foi uma guerra científica, muito diferente das guerras que tinham antecedido. A gente teve lá a bomba atômica a partir do estudo dos átomos, né? Nós tivemos lá nos campos de concentração nazista, estudos científicos feitos com seres humanos, né? Seres humanos, eram judeus, era ser humano. Antes de dar uma denominação, né? Ah, é judeu, ah, é corintiano, ah, é palmeirense. Não, é ser humano, primeiro é ser humano. Então, você precisa respeitar o ser humano. E aí, quando a gente vê que a ciência começa a ficar assim, sem limites, o cientista começa a ficar nesse trabalho, porque se dizia que a ciência é imparcial, que a ciência, ela não tem, ela tá ali neutra. É como se fosse assim, ó. Tem um mundo acontecendo aqui em volta, né? Isso na modernidade se acreditava. E eu sou cientista, eu sou aqui, ó. Tô aqui no meu casulo, separado do mundo, o mundo não me afeta e eu só explico o mundo, né? Elaboro leis para explicar o mundo. Para! Você sabe que não é assim, né? Você sabe que não é assim a ciência. E é isso a grande questão do Thomas Kuhn. A historicidade da ciência. A ciência é histórica, né? Ela vem de um desenvolvimento histórico e ela tem muito a ver com o período histórico que ela está sendo produzida. E com base no que eu afirmo isso? Com base no conceito de paradigma. Tem lá no livro das Revoluções Científicas, né? O que é um paradigma? Ele vai dizer assim, o Thomas Kuhn vai dizer que um paradigma é um modelo provisório que deve ser aceito por toda a comunidade científica e que explica um determinado fenômeno natural. Agora, você deve ter atentado que eu disse provisório, por quê? Quando você pega um dogma, como se afirmava que a ciência, né, era dogmática, você pega uma verdade que não pode ser refutada, uma verdade única, como se a ciência trouxesse as verdades que nada mais trouxesse, certo? Mas aí o Thomas Kuhn está dizendo assim, o cientista ele não trabalha com verdades absolutas. Você pegava no positivismo, a verdade estava na ciência, o Thomas Kuhn está dizendo que não há verdades absolutas na ciência. De onde vocês tiraram isso? Né? Porque a ciência trabalha com paradigmas, e o paradigma é um modelo que explica um fenômeno natural provisoriamente, mas que isso precisa ser abraçado por toda a comunidade científica, certo? Vamos pensar, por exemplo, nós temos lá um modelo, ou seja, o paradigma do Ptolomeu e do Aristóteles, que é o modelo geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro do universo. Esse paradigma, esse modelo que explica algo no universo, ele é provisório, tudo bem, foi 2.000 anos, mas é um modelo provisório. De acordo com o desenvolvimento histórico, viu que o cientista não está isoladinho ali? De acordo com o desenvolvimento histórico, de acordo com descobertas históricas, de acordo com criações técnicas e instrumentais, que o Galileu pôde olhar para o mundo e conseguir explicá-lo de uma maneira diferente. E aí nós temos a substituição de paradigma, por isso ele é provisório, do paradigma geocêntrico pelo paradigma heliocêntrico, certo? Você sabe que hoje não tem mais o paradigma heliocêntrico, porque se o universo é infinito, como é que eu vou delimitar o centro do universo? Você tem o início, você tem o fim, você delimita o centro. Agora, se está em expansão, né? Se o universo está se expandindo, a gente não sabe o início e o fim, como delimitar o centro, né? O universo é expansão. Então, aí, a gente tem como um dos paradigmas que explicam melhor hoje o universo. Mas você viu o que eu estou tentando dizer? Ó,
A ciência, ela traz explicações provisórias de mundo. Até porque o mundo, ele tem uma dinâmica fluida. As coisas não são sempre as mesmas, né? Você pega aí, por exemplo, o vírus da gripe. Quanto esse vírus já se modificou? E é claro que à medida que ele se modifica, os paradigmas devem se modificar também. À medida que a vida se modifica, os paradigmas devem se modificar para ir de encontro com a vida. Por isso, a gente sempre vai ter um caminho cíclico dentro da ciência, certo? Cíclico. Por quê? O Thomas Kuhn vai dizer que a ciência, ela obedece, ela segue, ela se desenvolve seguindo algumas etapas. Então, assim, essas etapas são com base num paradigma. Ele diz lá na estrutura das revoluções científicas, assim, ó, não existe religião sem dogma, né? Então, quando você pega lá, por exemplo, a Igreja Católica, tem os dogmas que explicam. Quando você pega lá a igreja, não sei, você pega lá um hinduísmo, tem os dogmas que explicam, né? Então, você sabe que não existe religião sem dogma. O Thomas Kuhn vai dizer, do mesmo jeito que não existe religião sem dogma, não existe ciência sem paradigma. É por meio dos paradigmas, ou seja, dos modelos provisórios, que a ciência se constrói. Só que essa construção é cíclica, porque ele diz assim, existe um momento que ele chamou de pré-ciência. O que é essa pré-ciência? É um período em que a ciência ainda não tem um paradigma que é aceito por todas as pessoas da comunidade científica, tá? Vamos pensar, por exemplo, num problema que nós temos, que é o câncer. No câncer, nós estamos ainda na pré-ciência. Por quê? Porque não há uma resposta como, por exemplo, a dor de garganta. Para dor de garganta, se ela for bacterial ou se ela for viral, né, principalmente se ela for bacterial, existe um paradigma que resolve o problema. Isso é consenso dentro da comunidade científica. Agora, quando você pega do câncer, não tem um modelo que é consenso. Nós temos aqui um médico trabalhando com um tipo de tratamento, outro com outro tipo de tratamento, outro com outro tipo de tratamento. Nós sabemos que tem a questão da quimioterapia, da radioterapia, mas não há um consenso. Olha, aqui vai se resolver assim, 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 assado. Não tem um modelo, uma explicação, uma lei, uma regra que é aceita por todos. Porque aí nós estamos naquele período da ciência em que ele chamou de pré-ciência, ou seja, onde não existe um paradigma que é aceito por toda a comunidade científica, certo? Então os cientistas estão testando teorias na pré-ciência. Quando uma teoria é aceita por toda a comunidade científica, aí nós temos aquilo que ele chamou de ciência normal. Certo? A ciência normal, então, é quando um paradigma ele é aceito por toda a comunidade científica e ele passa a ser um modelo explicativo e de resolução de problemas para toda a comunidade científica. Eu vou tentar exemplificar para você. Ó, imagina que eu sou cientista, então eu tenho um problema, rebimboca da parafusita, certo? Não consigo resolver a rebimboca da parafusita, mas nem eu e nem o outro cientista. Mas vamos supor que o cientista A, B, C, eles estão fazendo testes e eu estou fazendo testes. Então, nós estamos em qual modelo? Na pré-ciência, certo? Aí, vamos supor que eu, Carla, resolvo o problema e eu consigo demonstrar isso. Aí, eu chamo toda a comunidade científica, né? E a gente tem lá os encontros regionais, os encontros estaduais, os encontros interestaduais e os encontros nacionais. Vou para um congresso nacional, internacional, consigo convencer a comunidade científica de que o paradigma que eu testei, ou seja, que a lei que eu estou propondo, que a regra que eu estou propondo resolve os nossos problemas da rebimboca da parafuseta, certo? Poderia ser da dor de barriga, poderia ser do buraco negro, poderia ser com relação ao universo, o tamanho do universo, poderia ser com relação a constelações diferentes, enfim, podia ser com relação a vários problemas, certo? Então, agora que eu convenci a comunidade científica inteira sobre a rebimboca da parafuseta, toda a comunidade científica vai executar esse modelo. Entende? Porque é consenso. Só que o que acontece? Ciência normal, tá tudo bem, tá tudo certo. Acontece aquilo que ele chamou de anomalias, certo?
essa palavra nomos significa lei, regra, e o a na frente quer dizer ausência. Lembra que a gente sempre estuda isso. Então, anomalia é ausência de regra. Em que sentido? Lembra que eu disse que o paradigma resolvia os problemas relativos a determinado fenômeno do mundo? Eu usei o exemplo da rebimboca da parafuseta. Acontece que a natureza ela começa a se modificar, as dinâmicas naturais, históricas começam a se modificar, e aí aquele paradigma começa a deixar de responder um problema aqui, um problema ali, um problema ali. Eu vou dar como exemplo para você o tratamento da dengue, porque eu já peguei dengue. Então, assim, no começo eu lembro que eles diziam assim, logo que saiu, né? A gente tinha lá o mosquito transmissor, e aí a gente matava ele de determinada forma, né? Ele se reproduzia de determinada forma, até a dengue no nosso corpo, ela era tratada de uma determinada forma, certo? Só que aí o que houve? Esse mosquito ele vai se desenvolvendo para tentar sobreviver. E ele já não morre mais com a mesma facilidade, certo? E a doença em nós, ela também vai ficando mais resistente. Vamos pensar nas bactérias. Lembra? Antes a gente tratava com amoxicilina, simples. Agora a gente tem que incrementar a amoxicilina porque as bactérias se tornaram mais resistentes. Ou seja, anomalia, no caso da amoxicilina. Se a amoxicilina é o padrão que resolve, agora eu já tenho anomalias. Nem todas as pessoas são curadas mais com amoxicilina. E o cientista está observando esse período de anomalias e ele sabe que esse período de anomalias dentro da ciência normal vai desengatar aquilo que se chama crise do paradigma. O que é o período de crise? É quando existem tantas anomalias, que o paradigma já não resolve mais um determinado problema, certo? Como a dor de garganta. Imagina que vai chegar um momento que as bactérias vão ficar tão fortes, que os nossos antibióticos já não vão dar conta mais. Aí nós vamos entrar num período de crise, certo? Esse período de crise, né? Até aqui a gente tem a ciência normal, no geral, tá? No geral. Daqui a gente tem aquilo que ele chama de ciência extraordinária. Então eu disse assim, que tem dentro da ciência normal o período de pré-ciência, ciência normal e anomalia. Aí a gente tem a ciência extraordinária, que é o período da revolução científica. O que é isso? Lembra que eu disse que o paradigma tinha acabado de entrar em crise? Lembra? Então, agora o que acontece? Os cientistas vão tentar resolver essa crise, né? Volta lá para os testes, já não há consenso, nós estamos na pré-ciência de novo, resolvendo problemas, até que alguém consegue descobrir um novo paradigma e de novo consegue convencer toda a comunidade científica, né, disso. Quando há consenso da comunidade científica, então a gente tem a troca do paradigma anterior por um paradigma novo. Ele chamou isso de revolução científica. Tal qual ocorreu do sistema do Ptolomeu, geocêntrico, para o sistema heliocêntrico. Houve uma revolução científica. Pé na bunda do modelo heliocêntrico, do modelo geocêntrico, para agora adotar o modelo heliocêntrico como explicação de universo, certo? Só que esse modelo também foi provisório, porque depois ele foi substituído por outro modelo. Então, a ciência ela é cíclica porque ela sempre vai seguir isso, né? Eu fiz um esquema aqui, claro que vai aparecer para você ao contrário, mas depois eu vou mandar para você, tá? Lá na plataforma. Sempre vai seguir isso aqui, ó, tá vendo? Sempre vai seguir isso aqui. Então, a gente tem a pré-ciência, né? Aí a gente tem lá ciência normal. Aí a gente tem dentro da ciência normal as anomalias que surgem, aí a gente tem um período de crise, aí a gente tem revolução científica, nova ciência normal e assim a ciência cíclica. Vai num sem fim, certo? Toda essa visão é com relação à história da ciência, né? O Thomas Kuhn, ele vem para contradizer todo o dogmatismo positivista que se tinha com relação a tudo aquilo que foi construído sobre a ciência naquele momento. É importante a gente usar isso que o Thomas Kuhn está dizendo dentro de um princípio, por exemplo, que ele chama de incomensurabilidade. O que é esse princípio da incomensurabilidade?
Ele diz com relação, pra gente pensar com relação às diferentes teorias científicas, certo? Você fala assim, Ptolomeu era um bosta. Ptolomeu não tá, a teoria ptolomaica não serve pra nada, o que vale agora é heliocentrista, né? Aí você fala, a heliocêntrica também não dá nada, ele é o universo em expansão. Veja bem, pelo princípio da incomensurabilidade em Thomas Kuhn, porque isso vai ser modificado lá no Feyerabend, a hora que a gente for estudar no outro vídeo, o princípio da incomensurabilidade diz que as teorias científicas elas não podem ser comparadas. Não se pode comparar a mecânica tradicional com a teoria da relatividade, entende? Por quê? Porque, primeiro que há um ciclo, né? Há um ciclo. Uma teoria, ela é... Uma revolução científica se dá a partir da teoria anterior. Então, se eu digo assim, que eu subi um degrauzinho, eu subi porque o pé anterior estava aqui. Porque esse aqui deu impulso, certo? E comparar duas teorias diferentes para tentar dizer qual é melhor, qual é pior, é como tentar comparar o arroz com feijão e dizer qual que é mais gostoso. São categorias diferentes, entendeu? Você tem que comparar feijão com feijão, arroz com arroz. E assim, não dá para dizer que uma é melhor que a outra. São só explicações diferentes, entende? São só explicações diferentes. Essa agora traz a verdade absoluta. Não traz, é só uma explicação provisória. Portanto, essas teorias são incomensuráveis em Thomas Kuhn. Ou seja, não há como se comparar as teorias porque elas são diferentes entre si, elas fazem parte de um período histórico diferente e elas são construídas de forma cíclica, onde um paradigma que dá a base da construção do próximo paradigma. Beleza? A gente se fala de novo na aula do Feyerabend. Beijo!